A esquerda entrou num paroxismo de direitização total essa semana aqui. Quer dizer, significa o seguinte, que à medida que a crise se desenvolve, a esquerda fica cada vez mais direitista. Duas notícias chamaram muito a atenção. Primeiro que o PT, no Distrito Federal, entrou com um processo para que o Ministério Público proíba atos políticos durante a pandemia. Isso com o pretexto de que a direita está realizando um ato na frente do Congresso Nacional. Quer dizer, com a ideia de conter a direita, nós somos obrigados a rejeitar totalmente a ideia de que o Ministério Público vai conter a direita, né? E que é uma política totalmente sem sentido. Com essa ideia, o PT, não sei se todo o PT concorda com isso, ou se é apenas o PT do Distrito Federal, adota uma medida profundamente antidemocrática. Não só profundamente antidemocrática, como patentemente ilegal. Né? Nenhum governo tem o direito de proibir atos públicos. A proibição de atos públicos se daria se o Brasil estivesse sob estado de sítio, que é um dispositivo que nós, por exemplo, que a esquerda em geral, nunca deveria, né, apoiar em nenhum tipo de governo burguês, a decretação do estado de sítio. Em São Paulo, o próprio PT entrou com o pedido de lockdown, que significa o seguinte, que a situação vai continuar igual ao que está, os trabalhadores trabalhando, o transporte público lotado, as pessoas se infectando com o vírus aí, de uma maneira exponencial morrendo, mas a prefeitura e o governo do estado, a PM, ganhariam o direito de reprimir a população que fosse encontrada na rua de acordo com aquilo que eles considerarem que é mais favorável para o suposto combate à pandemia. É uma coisa totalmente absurda. É evidente para qualquer pessoa que conheça a cidade de São Paulo que esse negócio do lockdown vai se refletir numa repressão total da população na periferia, que é a que está sofrendo muito mais com o vírus. Se o cidadão, de acordo com o lockdown, se o cidadão tentar sair de casa para ir conseguir aí um pedaço de pão para sobreviver, ele pode ser reprimido pela polícia. Quer dizer, diante da completa ausência de medidas para conter a epidemia e da completa ausência de medidas para garantir a sobrevivência da população, o governo recebe autorização do PT, né? Se essa autorização legal vai ser dada ou não, não sabemos, mas a autorização política está dada à medida que o PT de São Paulo pediu essa autorização. Recebe autorização para reprimir duramente a população e levar adiante a farsa de que, se o vírus não é contido no Brasil, é porque a população é ignorante, é burra, é idiota e não quer seguir as determinações do esclarecido poder público do senhor João Dória e do senhor Bruno Covas, dois grandes luminares da inteligência nacional. É uma política criminosa do PT, isso daí. Nós temos que dizer com todas as letras. Eu não sei se o PT nacional apoia isso, mas o PT de São Paulo entrou com esse processo, o PT de Brasília entrou com esse processo, né? E o restante do partido não se pronuncia. Né? Eu acho que pelo menos a militância do PT deveria se pronunciar. É uma política antidemocrática, uma política ditatorial. Não há vírus, não há nada que justifique isso, principalmente quando nós sabemos que isso daí não vai resolver absolutamente nada. Que o combate ao vírus é mais um pretexto para eles exercitarem a brutalidade contra o povo. Né? E vai ficar aí, né, a ideia política de que o culpado pela situação é o povo que foi abandonado completamente, não só pelos seus governantes, como também está sendo abandonado pela esquerda. Ao mesmo tempo em que o PT pede o lockdown,
e pede a proibição de atos públicos. Os sindicalistas da CUT, que são do PT também, fazem acordos para a volta ao trabalho. Né? Essa semana foi feito um acordo para a Scania voltar ao trabalho. Quer dizer, a população pode ser reprimida se sair na rua, mas os capitalistas podem ter toda a mão de obra que eles precisarem para manter os seus lucros. Os produtos da Scania são de natureza essencial? Não. Mas os trabalhadores, de qualquer maneira, estão voltando ao trabalho. E a maioria dos trabalhadores do setor industrial e de grande parte das grandes empresas financeiras e de serviços vão voltar todos ao trabalho. O que é que isso vai acarretar? O que significa isso do ponto de vista da saúde dos trabalhadores? Essa semana, né, a FUP, a Federação Única dos Petroleiros, denunciou que mais de 800 trabalhadores da Petrobras estão doentes. E que isso daí seria apenas a ponta do iceberg, que haveria milhares de trabalhadores já doentes. E estão trabalhando e estão transmitindo o vírus no local de trabalho. Nós já assinalamos aqui, e é muito importante isso, que na Itália, né, o principal foco de infecção foi a cidade de Bérgamo, uma cidade industrial da região lombarda. E por que essa cidade foi o foco principal de infecção? Porque ela é uma cidade industrial e os trabalhadores estavam todos trabalhando, e os patrões, como é natural, né, da natureza insética e criminosa e vampiresca dos patrões, não se preocuparam em absoluto em fazer com que esses trabalhadores tivessem qualquer medida de proteção. Houve várias greves para forçar os patrões a adotarem medidas de proteção, o que me parece até agora não aconteceu na Itália. No Correio nós temos várias pessoas doentes, 5 já morreram, e a infecção continua. Temos que lembrar que a Petrobras, se nós levarmos em consideração todos os terceirizados da Petrobras, são centenas de milhares de trabalhadores. No Correio são mais de 200 mil trabalhadores. Se a infecção prosperar, né, entre os trabalhadores que estão trabalhando, a progressão do vírus vai ser uma progressão geométrica, não há dúvida nenhuma. Como está sendo agora. Né? E esse é um dos motivos, não é o único motivo, mas é um dos motivos pelos quais, né, o confinamento não resolve o problema. Porque se você tem milhões e milhões de trabalhadores trabalhando, é evidente que o vírus vai se propagar, queira ou não queira. Ao mesmo tempo, né, nós vemos aí que os sindicatos, a começar pelos sindicatos mais direitistas, aqueles que são um legado, digamos assim, da ditadura militar que sobreviveu aí a várias crises, eles estão fechando um número enorme de contratos para redução salarial. Né? Ou seja, aplicando a política do Bolsonaro. A solução do Bolsonaro para a crise é que os trabalhadores tenham seus salários reduzidos. Então, essa semana aqui, a Força Sindical declarou que os seus sindicatos já fecharam centenas de acordos de redução salarial. Falou com orgulho, o que é natural, porque é uma central sindical patronal. Então, para eles, a reduzir o salário do trabalhador deve ser efetivamente uma fonte de orgulho. É uma conquista patronal evidente. Né? Nós vemos, por exemplo, que esse mecanismo ele foi adotado no Brasil, mas não foi adotado em todos os países do mundo que estão sofrendo com o coronavírus. Por quê? Porque os trabalhadores não vão aceitar onde existe um sindicalismo bem organizado. Né? Ao mesmo tempo, né, os institutos de pesquisa do próprio governo indicam que a suspensão do contrato de trabalho ultrapassa em muito a redução salarial, que seria para preservar o emprego das pessoas.
Isso daí está sendo feito pela Força Sindical e foi feito também pelo PSTU, que é um amigo constante da Força Sindical, no Sindicato de São José dos Campos. Né? Quer dizer, os sindicalistas estão adotando uma política que terá além do efeito imediato de expropriar os trabalhadores, terá consequências funestas para o futuro, porque abre a porta para uma política de redução salarial em todo o âmbito da classe operária brasileira. Né? É uma gigantesca conquista patronal e os sindicatos não estão se opondo a essa situação. Bom, já a CUT, né, lançou aí aquilo em escala geral, aquilo que nós havíamos criticado da CUT, a direção da CUT, né? Vamos deixar muito claro, porque muitas vezes a gente fala CUT, o PT, mas muitas vezes passa desapercebido que essas decisões elas são tomadas por algum punhado de líderes aí, de dirigentes, sem que as bases não tenham sido absolutamente consultadas sobre nada disso. Né? A direção da CUT lançou uma coisa que eles chamaram de rede de solidariedade, que consiste em entregar as sedes dos sindicatos para os governos que estão fazendo essa farsa que nós descrevemos acima, aumentarem a farsa. Né? Os governos não precisam de sede de sindicato. Os governos têm todo tipo de equipamento à sua disposição. Inclusive, os governos têm as escolas, milhares e milhares de escolas em todo o país. Mas não é só isso. Os governos têm muitos e muitos recursos e podem requisitar ainda outros recursos para constituir aí hospitais de campanha para atender o pessoal. O único problema é que esses hospitais de campanha ou não existem, ou quando existem, como nós assinalamos no caso do Rio de Janeiro, mas também há casos desses em outros estados do país, inclusive no Pará, onde a situação é muito grave, os leitos ficam aí vazios porque não há médicos para levar adiante o tratamento. Então, é uma política de completa adaptação à direita. Né? Agora, parece que se tornou numa política oficial da CUT com o nome grotesco de rede de solidariedade. Não há solidariedade nenhuma nisso. A solidariedade é defender o interesse dos trabalhadores contra esses governos e não se colocar a reboque da farsa que os governos estão fazendo no momento em que a população morre como moscas em todo o país.